Olha nós aqui de volta com o nosso direito simples assim. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a doutora Caroline Amorim Costa. A doutora Caroline, ela é doutora, ela é mestre, tem muitas especializações, muitas pós-graduações, que se a gente for enumerar aqui, a gente vai ficar um tempão falando do currículo dela. Mas faz parte do Instituto Brasileiro de Estudos em Responsabilidade Civil, o IBERC, também do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, e tem um MBA aí em Liderança, Inovação e Gestão. Advogada e professora. Então, é muito bom te receber aqui, viu, doutora Caroline? A gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto que está aí na vida de todo mundo. Todo mundo tem os seus animaizinhos em casa. Animais que se tornam sujeitos, será que eu posso falar isso? De direitos? Em meu nome, sim. Sujeitos em meu de nome direitos. Pode. Então, nós vamos conversar sobre isso, sobre a família multiespécie. Um novo arranjo familiar entre animais humanos e animais não humanos. Ou seja, entre nós e os nossos animais. Isso aí. Tudo bom? Seja bem-vinda. Joia, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Ah, que coisa boa, gente. Vamos entrar logo no assunto. Vamos embora. Fala pra gente aí como é que aconteceu essa interação aí entre pessoas e animais. Isso aí ao longo do tempo, né? Pegando aí uma linha do tempo. Como é que isso aconteceu? Nós temos aí umas curiosidades muito interessantes sobre, né? Primeiro que é uma quebra de paradigma para nós mesmos, porque a grande maioria de nós, quando você fala animal, não se reconhece como um. Né? E nós somos animais de espécime diferente dos outros que nós entendemos como inferiores, ou chamamos de inferiores, né? Ou irracionais, e aí a gente entraria numa outra discussão, mas somos animais. Então, essa interação entre animais, como é que isso aconteceu? De onde veio essa ideia, né, de animal de estimação, o cachorrinho de animal de estimação? Qual que foi a evolução? Por que existe essa distinção entre animais que são animais silvestres ou animais não domesticados para os animais que são considerados animais de companhia ou de estimação? Não foi à toa, não. Tem uma justificativa que é uma justificativa histórica. Inclusive, para quem gostar, né, para quem se interessar pelo tema, para começar a entender sobre essa questão da interação interespécime animal, tem um livro muito bombadinho hoje, está super na modinha, de um historiador chamado Yuval Harari, que se chama Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Que ele conta, ele narra, ele é um dos estudiosos desse assunto e ele coloca de forma epistemológica mesmo, né, assim, científica, comprovada, essa interação. O animal de estimação que hoje a gente conhece e reconhece em termos de cultura brasileira como os que mais aparecem nos lares são os cães e gatos. Como é que isso aconteceu, né? Lá na Seara Selvagem, quando a gente estava na selvageria largado que uma vez alguém que já me deu, já foi hierarquicamente superior a mim que está sentado aqui nessa mesa, já virou para mim um dia e falou assim, sabe aquele bichinho peludinho que estava escondidinho lá no fundo da caverna? Pois é, aquele bichinho ali é você que saiu de lá e fez isso, 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 era um contexto que a gente estava. Mas esse bichinho peludinho que estava lá no fundo da caverna começou a perceber que ele sozinho, ele perpetuaria por menos tempo a sua espécie e sobreviveria em termos gerais por menos tempo. E ele percebeu que se ele começasse a viver junto com outro bichinho desse peludinho, ou seja, um humano junto com outro humano, criando algumas barreiras de proteção,
ele poderia sobreviver mais e poderia ter tempo para perpetuar mais a sua espécie. E aí ele começou a deixar na porta dessa caverna restos de comidas para os lobos, que eram os animais que mais rondavam em horários que eram horários mais noturnos e tudo mais, para eles chegarem lá e ficarem lá se alimentando, e o fato deles estarem ali ia expulsando outros animais, outros espécimes que poderiam ser sinal de perigo, né? Podiam ser nocivos para esse bichinho peludinho que estava lá dentro, escondidinho na caverna. E assim foi feito. Os lobos, esses animais selvagens, percebendo que ali era um lugar de alimentação mais tranquilo, que ele não precisaria sair para poder ficar caçando com as dificuldades da época e tudo mais, ele também identificou que se ele protegesse aquele ambiente ali, ele também iria se alimentar com mais facilidade e com menos disputa do jeito que era o ambiente que eles viviam. E assim começamos a ter essa interação maior, de forma mais específica, com a espécime canina, né? Com essa espécime mais que hoje a gente identifica como os nossos animais de estimação prediletos, que são os cachorrinhos. E isso foi só mudando, e a gente mudando de cenário, e outras situações aparecendo, e assim foi se criando essa cultura de proteção, tanto dos animais, dos cachorros e gatos, quanto dos humanos para esses cachorros e gatos. Então tudo começou nesse contexto aí. E o mais interessante de tudo é a gente poder perceber que, na verdade, viver em sociedade ou viver agrupados não foi uma escolha consciente, foi uma consequência da natureza. Nós não escolhemos viver juntos. Nós não escolhemos viver juntos e não vivemos juntos de maneira saudável e de maneira respeitosa porque somos bons por nossa própria natureza. Nós começamos a viver, nós animais humanos, começamos a viver juntos em função da nossa fraqueza, não em função da nossa força. E a grande maioria tem dificuldade de identificar isso e ainda fica colocando determinados tipos de impedimentos para que a gente consiga organizar a sociedade, considerando para além da dignidade humana, porque nós somos um ecossistema completo, nós não somos exclusivos. E para a gente poder perpetuar a nossa espécie hoje, se a gente não ultrapassar direitos para além da espécie humana, não vai sobrar ninguém para apagar a luz. Olha, bacana, hein? Muito bom. E existe diferença entre animal doméstico e animal de estimação? Sim, existe. E existe, inclusive, uma categorização, para nós que trabalhamos com direito animal em si, existe uma categorização que a grande maioria das pessoas, que alguns mais curiosos e outros que talvez, enfim, já é uma crítica mesmo, né? Uma crítica literalmente vinda do meu ponto de vista, que é a construção ou a preocupação com o que eles têm chamado de especismo. O que seria o especismo? Seria uma forma de racismo, de maneira comparada, analógica, uma forma de racismo em relação às espécimes animais, por vários motivos. Ou porque é feio, ou porque é peçonhento, ou porque não é fofinho, ou porque rasteja, ou porque é venenoso, ou porque pode causar mal, isso e aquilo, que é tudo, a gente sabe que é tudo uma construção cultural, né? Nós somos todos muito preconceituosos, no sentido de conceito pré-estabelecido. Morrendo de dó das cobras. Né? Então tem tudo muito envolvido. Mas tem quem goste, viu? Inclusive crie. E muito. E isso também é um outro ponto que deve ser observado. Eu acho que pode vir aí uma discussão. Mas qual que seria a maior diferença entre animal doméstico e animal de companhia? Nós, do direito animal, a gente divide os animais em categorias, que é onde esse pessoal que identifica o especismo às vezes diz que só pelo fato da gente categorizar esses animais a gente já está sendo especista. Mas é uma questão de contexto atual, né? Nós temos hoje, por exemplo, a grande divisão de animais selvagens e animais domésticos. Os animais selvagens são aqueles que estão soltos na natureza, por N motivos, pela própria condição da espécime, e os animais domésticos são aqueles que estão sob nossa responsabilidade, que são domesticados, que vivem no nosso nicho familiar.
Aí a grande maioria de nós identifica cães e gatos. Não. Porco, vaca, galinha, tudo isso é animal doméstico, não é animal de companhia, por vezes, né? Mas tá virando, porquinho tá virando. E vaca também, tem a vaca Vitória, gente. Né? Eles também são domésticos. Exatamente. Porque estão ali sob responsabilidade. Exatamente. Então, as cobras, a cobra piton tá super na moda, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, que um amiguinho outro dia falou assim, nossa, você precisa de ver como a minha é carinhosa. Ela se espicha toda do meu lado, se eu estiver deitada, ela chega e se encosta. Eu fico sentindo o carinho dela, minha amiga, presta atenção, ela tá te medindo pra saber se você cabe na barriga dela, querida. Ela não tá te fazendo carinho, não. Então, e a gente acha que é cachorrinho, né? Que vai chegar esfregando e só se ajeitando. Não, você tem que conhecer do bicho para domesticá-lo, né? Então, a grande diferença é saber, os de companhia, os de companhia são aqueles que nos fazem literalmente companhia. Tem famosos na internet, tem o Pig Francisco, não sei se vocês já ouviram ele, tem o Pig Francisco, que é sensacional, eu sou apaixonada pelo Francisco, e por incrível que pareça, porcos são mais inteligentes que cachorros para lidar com a gente, né? Para entender comandos, para ser domesticado, para ser condicionado mesmo. E tem a vaca Vitória, gente, a vaca Vitória é sensacional. A vaca Vitória invade a cozinha, adora pão, invade a cozinha atrás de maçã, quer roubar o pão da mãe dela, e é aquela loucura, né? Então, esses animais de companhia, super na modinha também, hamster, né? Esses ratinhos, porquinho da Índia, aquele outro que parece uma iguana pequenininha, aquele bichinho comprido, enfim. Isso aí, né, não estou dizendo que eu concordo com isso e que eu identifique, por exemplo, animais selvagens como animais de companhia. Porque eu defendo direitos para além da vida humana, certo? Para além da dignidade humana. Então, eu tenho que identificar o bicho e as condições de necessidade do bicho. Hard case super no Oriente, famoso. Eles criam leão, como se gatinho fosse. A hard case super famoso aí, que foi o caso da capivara filó, né? Sim. A capivara filó, assim que bombou na internet, 15 dias depois, no mercado pet, tinha shampoo para capivaras. Então, você vê a importância, a consequência, né? E, às vezes, essas coisas atrapalham o trabalho de quem quer fazer isso sério, gente. Atrapalha demais da conta. Porque aí começam, literalmente, a chamar a gente de perua desocupada, de mulher que não tem marido, né? De pessoa avulsa, que não tá... A condição de perua eu não posso negar, de fato. Eu não posso negá-la, né? Mas desocupada, não, né? Só dá uma lidinha no meu currículo que vai ver que desocupada não sou, não. Você tá falando aí dos porcos. Quando eu era criança, costumava no início dos anos aí, alguns anos aí para trás, o pessoal criava porco em casa. Sim, né? Sim. E lá em casa, papai criava e tinha os porquinhos e eu cuidava deles e eu dava nome e era sempre duplas. Então a gente tinha o Pink e o Floyd. Era o Pink e o Floyd. E tinha também a Madonna. Só que papai fazia isso para comer, né? Eu não como carne. Então, imagina o meu desespero quando eu sabia que estava chegando o dia. Que o Pink estava na mesa. Ia virar alimento. Você não queria que ele nem engordasse, né, Rosana? Eu falava para eles, não engorda. Não come, faz Não dieta. engorda. Eles querem te matar. É bem desse jeito mesmo. Então, assim, hoje a gente tem visto, inclusive, animais que não são domésticos se transformando em animais de companhia. Por essa questão que é uma questão das modinhas de momento e tudo, sabe? Mas, então, a grande diferença deles é isso. Os animais domésticos são aqueles que são mais adaptados à nossa rotina, né? Os selvagens não. Os de companhia são aqueles que são adaptados à nossa rotina, mas que, para além disso, ainda nos fazem companhia. São os mais próximos, são os que a gente cria afeto, interação afetiva. É aquele que você bate o olho nele, ele bate o olho em você. Que quando você se vê um dia, numa plena quarta-feira, tendo que ir trabalhar, ligando para o chefe, minha cachorra está passando mal. Eu não consigo ir trabalhar hoje.
como é que o senhor quer fazer? O senhor quer cortar meu dia ou eu posso repor depois? Como é que a gente faz? E esse chefe humanizado que está sentado do seu lado me reconheceu e já sabia que eu tinha esses animais como filhos e me permitiu faltar ao trabalho para levar minha cachorrinha até o veterinário. Então eu não conseguiria sair de casa para ir trabalhar ou fazer qualquer outra coisa, sabendo que eu estava deixando meu bichinho lá passando mal, com uma necessidade que ela não teria condição de suprir sozinha, né? Então, o animal de companhia é esse, que às vezes você olha para ele e ele olha para você e os dois se reconhecem como dependentes, de alguma forma, seja emocional, Ele seja conhece funcional. o tutor dele e o tutor o conhece. Exatamente. Né? E existe, assim, algum controle, alguma forma de controle estatístico aí para determinar esse índice de interação entre humanos e os animais? A base mais objetiva que a gente tem para identificar isso é o censo do IBGE mesmo, né? Os últimos que foram feitos, inclusive, identificaram mais cães e gatos em casa do que crianças menores de 14 anos. Então, hoje, em termos de Brasil, tá? O povo tá trocando. O povo tá trocando. Se você for pensar, o custo ali pode até ser semelhante, mas ainda ter um cachorro é mais barato do que ter um filho. Porque o cachorro não vai pra escola. É 30%. Vai. Vai. E Já pior que vai. Pior que vai, Vai. Mas a gente tem uma média já também. Em termos de custo, até o mercado pegou isso mais ou menos como um modelo, sabe? De produto e de precificação. Em média, um animal de estimação custa 30% do valor que uma criança custaria. Então é bem mais barato ainda. Interessante esse dado. Estranho, Agora né? Fazer esse tipo também, de né? comparação, né? Mas o povo tá fazendo isso. O povo tá criando cachorro, gato, como se filho fosse. Levando pra escolinha. Aí, ó, levando pra escolinha, tem creche, tem tudo. Ai. Tem colação de grau. Tem mesmo. Colação de Tem grau. Eles mesversário. colam grau. Eles colam grau, passa de um grau para outro, tipo, passou de ano, né? Evoluiu, eles colam grau. Tem a colação de grau formal. Com Tem tudo mesversário. Mesversário. Tem bolinho de ração, tem tudo. Tem tudo, né? pode Comida, escolher. pet. Hoje nós já temos, aqui em Belo Horizonte, tem uma cafeteria específica para animais, onde você pode levar os seus animais e que tem alimentos para esses animais. Tem um monte de coisa no mercado sendo colocada, né? Sorvete para animais, viagens para animais, essa labuta que a gente fica passando de ter que pedir liminar para as companhias aéreas permitirem que o animal vá com o dono na cabine, ao invés de ter que ir no porão e correr todos aqueles riscos e tudo mais, né? Isso aí pode ser até objeto de uma outra pauta, num outro momento, porque tem muita coisa bacana para falar nesse sentido. Mas, para além disso, existem companhias que estão fornecendo agora aviões, voos para pets. Tipo, o humano vai de companhia. Essa foi boa, velho. Navios, programações, assim, sabe? Que antes você tinha uma dificuldade para levar o seu animal para fazer parte, porque existiam as várias barreiras, mas que hoje está sendo construído para eles e por eles. Né? Não, aqui em Belo Horizonte tem um restaurante que ele tem, eu não lembro o nome dele, mas ele tem os gatinhos que ficam, né, que são do restaurante. Então você pode ir lá, né, comer e tal, brincar com os gatinhos, fazer essa interação. E se você se interessar, ainda tem aqueles ainda que estão para adoção. Uhum. E você pode sair de lá, né, desde que tudo verificado e tal, com o gatinho. Uhum. Vamos lá, Vinícius, você está querendo perguntar? Eu também tinha algumas questões aqui, que por exemplo, com a reforma agora do Código Civil, o que vai mudar nessa questão? Haverá mudança no sentido de proteção animal, já que a gente fala de responsabilidade e tal? Uhum. Nós temos aí um estudioso do direito animal, que é uma pessoa que eu sou apaixonada por ele, que se chama Vicente Ataíde Júnior. Acho que um dia vale a pena vocês chamarem ele para vir cá. Mas ele é lá do Rio Grande do Sul, lá do Paraná. É Paraná? Acho que é Paraná mesmo. Ele é professor, ele é juiz federal, é professor da federal de lá e foi convidado para participar dessas comissões que elaboraram aí essa mudança do a redação. Isso. Então ele era o nosso defensor lá. E foram várias as propostas que foram feitas, mas algumas já foram aceitas de uma maneira bem tranquila e outras ainda precisam de alguns reajustes.
Fato é que nós estamos tentando descoisificar os animais há bastante tempo, né? O artigo 82 do Código Civil, por incrível que pareça, ainda diz que animal é coisa. Coisa no sentido material mesmo, é um copo, é uma cadeira, é um liquidificador, né? Então, juridicamente, animal ainda é coisa, embora semovente, mas o nosso legislador anterior não teve a sensibilidade ou a condição de determinar... Explica o que é semovente aí pros nossos telespectadores aí. O que é uma coisa semovente? É uma coisa que se move sozinha, sem perder a sua essência. Isso é uma coisa semovente. E os animais estão aí, né? Eles se movem, se movimentam sozinhos e não perdem a sua essência. Então, isso é bem retrógrado, já tem muito tempo que a gente está rebatendo bastante isso, e a ideia é descoisificá-los. Aí entrou na bagunça, né? Entrou a grande discussão, tá? Vai ser pessoa? Vai tirar animal da condição de coisa e vai personificar os animais? Vai ser sujeito de direito? Que a Rose ficou aí com receio. Posso dizer animais sujeitos de direito? Vai personificar ou vai subjetivar? O que nós vamos fazer com esses animais? Sinceramente, eu sou da seara do direito que quando me tentam dar nomes a alguma coisa e dizem que aquilo é de natureza sui generis, eu prefiro pedir o coleguinha para calar a boca e ficar quietinho, que ele não conseguiu definir, foi nada, sabe? Então, quando você diz assim, isso aqui é um copo o quê? Sui generis. A personalidade dos animais é uma personalidade o quê? Sui generis. É porque você não conseguiu delimitar de maneira mais específica. Você está dizendo um trem que é semelhante, mas não de forma... O que é, né? O que é, exatamente. Então, personificar os animais, eu não sou da linha que acompanha, não. E a reforma do Código também não acompanhou. Mas a reforma do Código aceitou de uma maneira bem tímida, mas aceitou a ideia da subjetividade. E eu, sinceramente, acho que colocar a subjetividade, considerar o animal como um sujeito de direito e tudo que isso significa em termos de consequência jurídica, é muito mais proveitoso para nós do que personificar. Porque direitos da personalidade são específicos. Nós temos um capítulo específico dentro do Código falando sobre direitos da personalidade. Mas direito subjetivo, a começar pela dignidade de existência e de vida, é muito mais amplo. Então, na minha opinião, a considerar os animais como sujeitos de direito, tirar disso aí, porque fica um pouco dissonante da nossa Constituição Federal. A nossa Constituição Federal veda a crueldade animal. Como que você comete crueldade ou como que você protege de crueldade? Você já está dizendo que o sujeito sente, não tá? Porque crueldade é cruel pegar um copo, deixar dentro de um guarda-roupa por uma semana e ir embora para casa? Ou fazer o que quiser, ir para baladinha, tirar férias? Não existe crueldade nisso. Mas existe crueldade em pegar um animal de estimação, colocar dentro de um guarda-roupa e deixar lá por uma semana? Existe. Então, a Constituição Federal veda a crueldade animal. Se ela veda a crueldade animal, como é que uma lei infraconstitucional vai chamar o bicho de coisa? Dizer que ele não tem sentimento, ou dizer que ele não tem sensações, ou não merece dignidade de vida. Então, nós estamos quebrando um pouquinho essa barreira. E veio a parte do direito de família, que já está lá descrito literalmente, que a gente vai poder tratar mesmo, em se tratando de direito de família, na seara do direito de família, sem levar portada de juiz na cara, né? Sem ser chamada de louca, de levar a guarda de animais para ser discutido em juízo de família. E é uma discussão hoje, viu? É uma Quem discussão. vai ficar com o cachorro? Vai ter guarda compartilhada ou não vai? Claro que vai, já está tendo guarda compartilhada de alimentos. Então a gente, mas como eu disse, né, ainda um pouco distante do que a gente tem visto na prática de maneira tímida, mas nós já estamos Caminhando quebrando, nesse sentido, furando né? aí algumas bolhas. Uma diferença pra gente aqui, que foi até algumas perguntas que a gente teve, o que é sem ciência e especicismo animal? Vamos lá. O especismo animal é esse trem do racismo, né? Que eu falei Você um explicou pouquinho. aí agora, Que é você considerar, dizer que você está praticando certo racismo se você considera espécimes animais distintas. Por exemplo, a Lei Sanção, ela foi super criticada, porque muitas pessoas entenderam que ela privilegiou cães e gatos e prejudicou os demais animais. Mas a gente tem que entender que a lei posta, já que a gente trabalha no civil law, né, que é esse direito escrito, que a gente tem a nossa origem
legislativa, a gente precisa de lei escrita para considerar lei. Aqui no Brasil funciona dessa forma. Se não tiver lei escrita, não vai ser considerado nada de lei, né? E para a gente considerar a lei escrita, a gente tem que considerar o momento, o contexto social que aquela lei foi pensada, né, estudada. Então, por mais que não seja ainda o mundo ideal, já é um tijolinho dentro de um paradigma que nós estamos derrubando ou tentando mudar cada dia. Então, como a gente, lá na Lei Sanção foi específico para cães e gatos, aí eles falam é especismo, é racismo animal, ou é desconsiderar as outras espécies. Privilegia alguns em detrimento de outros. Né? Isso. E a ciência é a salvação da nossa lavoura, ultimamente. Tem sido. Para a gente poder trabalhar em cima de, não de suposições, mas de fatos e de constatações cientificamente embasadas, né? Que é o que cobram quando você quer criar novos direitos, né? A ciência animal é uma parte da ciência que estuda o que a gente chama de dorência animal. A dor, a capacidade de sentir e a capacidade de interagir. Porque Descartes, quando ele escreveu as coisinhas dele lá há bastante tempo atrás, né, um sujeitinho qualquer, né, esse rapaz, ele vira para nós e fala que o grunhido de um cachorro é similar ao tic-tac de um relógio. E não é verdade. Relógio não sente. Né? Quando você pisa no pé de um cachorro, ele não te dá um tic-tac uma hora certa, ele te dá um instinto de resposta de dor. E além disso, eles estudam o sistema nervoso dos animais e identificaram que existem vários animais que têm o sistema nervoso central complexo, semelhante ao nosso. Existe uma grande diferença entre todos nós humanos e os demais, que é a capacidade de linguagem e de construção de utensílios. Então, nós somos a única espécime animal capaz de construir utensílios para criar coisas. Aí tem gente que ainda fala assim, mas e o João de Barro? O João de Barro constrói a casinha dele, né? E não sei quem... Enfim, de uma maneira bem geral, né? Nós somos os únicos animais que têm essa capacidade. Tanto que nós construímos essa selva de pedras gigantes e a gente tem todas essas necessidades que temos. Mas o que nos diferencia é esse córtex pré-frontal, essa parte do nosso sistema nervoso, da nossa construção mesmo neural, que é a frente, a parte anterior do nosso cérebro, que nos diferencia dos demais e que assim fomos chamados de racionais por nossa capacidade de raciocínio e estruturação. Então, a ciência, ela veio mostrar, olha, realmente, em termos de linguagem, facilidade de interação, a espécime humana consegue, entre si, construir isso, fluir isso de maneira mais tranquila. Mas isso não deslegitima a capacidade de sentir dos animais. E no sentido de vida pulsante mesmo. E aí é que vem para nós, da defesa dos animais, um ponto que é sagrado para todos nós. Porque nós humanos ainda temos a capacidade de segmentar nossas áreas de vida, nossos sofrimentos, nossos sentimentos, nossos desejos. E os animais, via de regra, sentem com o corpo inteiro, com toda a sua existência, com toda a sua apresentação enquanto ser que vive. Então, um animal que ama, ele ama, pegando um cachorro como exemplo, ele ama da pontinha da pata até a orelha e o último fio do rabo, né? do pelo que tem no rabo, sabe? É incondicional e gratuito, literalmente genuíno, sem nenhuma troca ou nenhuma necessidade. E só quem cria entende isso que você está falando. Só quem vive. Só quem tem consegue entender essa complexidade. É essa troca de olhar mesmo que você colocou. Quando a gente olha no olhinho do bichinho de estimação da gente, a gente até sabe o que ele quer da gente. Exato. Não, isso é interessante também, que é uma pergunta que eu tenho para te fazer, que é o seguinte: entendendo esse animal como um ser que vai possuir direitos, quais são as consequências disso, até econômicas, assim? Porque hoje em dia nós temos um mercado pet, né? Hoje em dia a gente tem... Gigante. É um mercado gigante. A gente tem os shoppings, por exemplo, perceberam que antigamente não podiam animais, hoje pode.
Os pet friendly. Né? Então, assim, como que fica essa questão pet friendly para várias coisas? E aí eu tô falando em termos econômicos, né? E também em termos de legislação. Porque, por exemplo, a gente tem a lei lá do Sansão, o Joca. Como é que tá a evolução? Porque tá ok, o Código Civil brasileiro está sendo alterado, mas nós temos leis esparsas que estão, já que essa atuação dos animais, já que, né, eles são onipresentes na nossa vida, óbvio que aonde que tem sociedade tem problemas, onde tem problemas tem leis. Então eu queria que você fizesse um panorama até econômico da evolução do mercado pet friendly, de como está isso economicamente e juridicamente falando. O que nós evoluímos? Aí pode ficar à vontade para falar, que eu sei que tem muita coisa. Vamos lá, vamos por partes, né? A primeira delas é que tipo de consequência a gente tem com essa aceitação, né, dos animais enquanto sujeitos de direito, e também dentro dessa ideia de membros familiares ou de um reconhecimento maior de interação entre pessoas e animais. A primeira coisa é que, se a gente for pensar que a legislação tem uma característica que é de um antropocentrismo enraizado, né? A gente vai estar condicionando mesmo a construção da lei, de novas leis, em função, querendo ou não ainda, com uma prioridade para as pessoas do que para os animais, para outras espécies animais. Mas as dores humanas é que criam, extinguem e modificam leis, né? Então, como a gente começou a sair com o cachorro debaixo do braço, os shoppings, restaurantes, padarias, cinemas e vários outros lugares de acesso público, coletivo, começaram a perceber que a ideia de adotar a aceitação da presença desses animais iria trazer uma consequência maior de alcance financeiro mesmo, que a ideia de empresa é a obtenção de lucro. Econômica. Então, se eu permito que pessoas com animais e pessoas sem animais já estavam permitidas, né? Mas as pessoas com animais transitem no meu estabelecimento comercial, eu não vou estar restringindo o acesso de quem pode ser e normalmente é consumidor em potencial. Então, esse é o primeiro ponto que a gente costuma ver. Sobre as leis. As leis... eu ainda sou dolorida. Não sei se você vai lembrar, Vinícius, de algumas conversas que a gente já teve em relação a construções de leis. Mas eu acho que toda vez que a gente endurece numa legislação, a gente está tomando pau enquanto sociedade. A gente está se comportando mal. É como se fosse um castiguinho, né? Homens, não batam em suas mulheres. Por que precisa disso? Porque eles estão batendo em suas mulheres. Pessoas não maltratem os animais. Por que precisa disso? Porque as pessoas estão maltratando os animais. Então, como a gente sabe que a construção, modificação, criação, extinção de leis, elas acontecem em função de dores sociais, de condutas sociais, isso me entristece. Porque se nós aí me vem lá o Yuval Harari, né? Lá do iniciozinho, que nós não somos bons por nossa própria natureza, nós somos domados. Por necessidade, exatamente, né? Nós somos dependentes. A gente tem regra de conduta social para conviver. O fim último do direito não é a pacificação social, né? Então a gente tem regra de conduta social como uma comprovação do nosso mau comportamento. Porque se a gente deveria, na verdade, afrouxar leis, porque as pessoas estão naturalmente se comportando de uma maneira melhor. Mas a gente tem visto que o caminho é diverso, né? Então, em relação às leis esparsas, que são criadas nesse sentido, a gente começa a ver, né, o nosso contexto hoje. Esse reconhecimento desses animais vai trazer um arroxo mesmo. Não só um arroxo, mas uma modificação considerável. Por quê? Não só a criação de novos mercados pets, que nem a gente até comentou um pouquinho antes, né, sinceramente, não sei se a gente já estava no ar ou não, quando nós falamos sobre os navios, os aviões. Já estávamos, né? No ar. Não foi no bate-papo anterior, não, né? Não, você já falou, né? Como que a gente vai modificar. Isso vai criar novos empregos, novos segmentos, porque hoje a gente tem hotéis para pessoas, agora a gente já tem hotéis para pets. Nós temos escolas para crianças, agora nós já temos escolas para pets. Aqui eu costumo dizer para os meus alunos, eu brinco com eles, que aqui em Belo Horizonte, em cada esquina tinha um boteco. Agora em cada esquina tem um pet shop. Não, agora a gente tem linha de roupa, né, para humanos, e também tem os designers
para os pets. E nutricionistas especializadas para a construção, para a criação, né, elaboração de alimentos pets, porque existem pais de pets, tutores de pets, curadores de pets, a gente entraria aí numa outra discussão, né? Mas vamos chamar pais de pets aí, que não aceitam ofertar para o seu animal ração ou alimentos prensados, que seria o nosso, como é que a gente chama? Fala assim, não come muito alimento... Salsicha. Embutidos, né? Seriam os nossos embutidos. Não, eu quero alimentos naturais para o meu animal. Temos nutricionistas em Belo Horizonte ganhando muito dinheiro fazendo alimentos, comida para pets. Então, assim, são várias os reflexos. E na legislação, em termos de responsabilidade, hoje, o que a gente vê pelo Código Civil brasileiro mesmo, é já a questão da responsabilidade da coisa, né? O animal ainda é coisa, como nós dissemos, então se a coisa causa algum dano, essa responsabilidade é atribuída ao dono da coisa. Isso vai mudar severamente, porque, meu povo, por favor, se você não tem condição de ser tutor, cuidador, guardião, pai, curador, o nome que você quiser dar, mas se você não tem condição de ter um animal de estimação, não tenha. Porque a responsabilidade que principalmente eu, defendo para pais, tutores, guardiões, etc. de pets, é integral. É assumir a teoria do risco integral. E não por muitos anos. Oi? Dependendo do bicho, por muitos anos. Por muitos anos. Então, é você assumir mesmo. Considera isso como uma paternidade, uma guarda responsável. Se a ideia de família em termos de paternidade ainda te incomoda muito, traduz isso na sua cabeça como você é responsável por aquela vidinha ali. E via de regra, ele não te escolheu para começar, né? Via de regra, a escolha de estar ali, ele pode ter te escolhido no momento que você apareceu e se ofertou para ele. Mas ele não foi de per si ali atrás de você para encontrar aquele lugar. Então, normalmente, é a gente que constrói toda essa situação. E outra parte de responsabilização também, e isso meu bolso tem agradecido bastante na minha atuação profissional, que é assessoria para pessoas que lidam de maneira direta com os animais. Exemplo, não só os donos de pet shops, como de clínicas, hospitais veterinários e o próprio médico veterinário. Porque essa galera aí sai da faculdade sem ter uma noção de deontologia, de ética ou de conduta adequada ou de responsabilidade em termos de exercício de profissão. E hoje em dia, morrer um cachorro na mesa de cirurgia está mais tenso do que morrer uma mulher no parto, do que morrer o senhorzinho que foi já idoso para o hospital, digamos assim. É natural, as pessoas morrem, mas na cabeça do povo, animal não pode morrer. Eu tava comentando com os meninos. Tá difícil isso. Eu tava comentando com os meninos. Você manda o pet pra poder tosar no pet shop, ele volta sem um olho. Entendeu? Então, qual que é a responsabilização? Que seria uma aqui das minhas perguntas. Qual que seria a responsabilização do tutor daquele bichinho, né? Que é igual você falou, o bichinho não escolheu, quem escolheu foi o tutor. Você já falou, que é integral. Então, aí eu já presumo, por exemplo, que os danos responsáveis, por exemplo, por um cachorro que ataca outro cachorro na rua, ou mesmo uma criança, igual a gente já viu, morte, né? Por causa nesse sentido. É total. Total. Do tutor. Total, é só a mesma ideia do filho completamente incapaz em relação ao pai. Porque como o direito é norma de conduta antropocêntrica para entendimento e conduta adotada, eles não vão ter essa condição plena de capacidade de entendimento. Então é a mesma coisa que filho menor de idade, absolutamente incapaz, os menores de 14 anos, né? Então, quando a gente fala desses menores de 16, quando a gente fala sobre essas pessoas aí, os pais são completamente responsáveis por elas. A mesma coisa animal de estimação. E aí, a outra vertente, né? Qual é a responsabilidade daqueles que, de alguma forma, presta, né, algum serviço ali pro meu pet, porque ali, embora o pet seja ali o fim, né, ele que vai receber o serviço, mas quem tá contratando sou eu. Então, qual seria ali a responsabilização, essa coisa toda? Pois é, existe uma diferença entre o paciente e o cliente na lida do médico veterinário. O médico veterinário tem o paciente, que é o animal, e tem o cliente, que é o seu tutor, que é quem vai pagar, né, toma as decisões, enfim, assina os termos, etc.
Num exemplo desse que você deu aí, a responsabilidade do pet ou do veterinário, até um tempo atrás, era de dar para o tutor outro animal em iguais condições, da mesma raça, mesmo preço e tudo mais, inteiro. Já que eu arranquei o olho do seu, eu tô te devolvendo o outro inteiro. Como levar um liquidificador estragado para consertar como e te coisa, devolver né? como coisa. Exatamente. Agora o negócio está diferente. Porque não só a questão do dano específico para a pessoa que é o tutor do animal e que sofreu de ver o animal passando por aquilo e tendo aquela debilidade em função de um ato do outro, que era o médico veterinário, mas do próprio animal. A gente já tem pleiteado juridicamente e já tem uma corrente aí, ressalvadas as devidas adequações, né, de que os animais poderiam ter capacidade processual para poder pleitear danos que sejam danos direcionados a eles e não ao seu tutor. Porque o tutor ganha o que a gente chama de, quer dizer, sente o que a gente chama de dano em ricochete. A gente sentiu porque o nosso cachorro sofreu. Mas qual que foi o dano específico dele? Interessante. Qual que foi o Isso sofrimento? é uma mudança bem Viu? radical. Considera o bichinho sujeito de direito para ver uma das poucas coisas que vão acontecer por aí. Capacidade Exatamente. processual Isso. do animal. E nós já temos decisões, inclusive pelas mãos do Vicente, que foi o colega que eu comentei com vocês aqui um pouquinho mais cedo, que tem trabalhado muito arduamente em cima disso para poder reconhecer. É claro que a gente não pode generalizar, né? Dizer que vamos, né, virar bagunça. Não, existem condições, existem critérios, a coisa é séria. Não é a mesma coisa que um nascituro ser Da representado. mesma forma que existe a condição da ação, né, que a gente trabalha aqui, teria também E na olha, vertente dos animais. E olha a restrição jurídica. Nós não temos os alimentos gravídicos hoje, que é pedir alimentos para o feto que está dentro da barriga da mãe, ou seja, nem sujeito de direito será, o bichinho será, quer dizer, nem, não respirou, não nasceu, mas é considerado sujeito de direito. Esse camaradinho aí, a mulher pode, né, instaurar procedimento, pedir alimentos gravídicos que não são em benefício dela, são em benefício do neném. Então, qual que seria o impedimento de fazer isso para um animal? Um animal que é seu e que tem interação afetiva e que você tem essa condição de responsável, de guardião pela dignidade desse animal, etc. Entendi. Me convençam, né? Dá vontade de falar assim, me convence, gente, que não pode. Vamos lá, Tamara, pergunta mais coisinha, mas o nosso tempo já está ficando bem apertadinho. Eu sei. E pior que dá vontade de ficar aqui a tarde inteira conversando. Não é? Eu vou te chamar de Carol. À vontade. Carol, nós estamos aqui falando, né? Você está falando aí do animal enquanto essa dor, essa coisa toda. E a gente tem também a vertente do afeto, né? É igual a gente falou, a gente se identifica. O que seria o conceito, né, dessa família multiespécie? Exatamente a família baseada em animais de espécimes diferentes, independente de quais espécimes sejam, com base em troca de afeto. A nossa base é amor, é interação, é cuidado, é cumplicidade, é sensação que só experimenta quem já teve ou tem animais de estimação. É o mesmo, né, que a gente trabalha aí nas formas de família, né? Exatamente, sabe? Então, assim, tem gente que fala assim, nossa, que absurdo você dizer que é como se fosse uma família que adota uma criança, que é com base nesse amor, ou o reconhecimento de paternidade ou maternidade socioafetiva. Por que tem que ser restrita a pessoas? Por que a maternidade socioafetiva ou a família, o reconhecimento de um nicho familiar, já que nós temos, ou deveríamos ter, né, uma construção ou um caminhar aí do direito para mais extrajudicialidade nas questões de família, deixa cada um ser a família que quiser dentro da sua casa? Não, claro, ressalvadas as questões de limites, de dignidade. Nós não estamos falando de indignidade, de sofrimento, não. Nós estamos falando de amor. E nós qual estamos falando de seria o reconhecimento de benefício afeto. e qual seria o benefício, né, da gente legalizar essa forma de família? Por exemplo, ter a casa onde eu moro com os meus animais de estimação considerado um bem familiar passível de proteção contra penhora. Porque se eu faltar, é a casa deles, é onde eles têm para morar. Vai longe. É onde eles têm um lugar para... A casa é deles, dos meus animais, né? A casa é deles. Eu não tenho outros As minhas gatas têm herdeiros. certeza que a minha casa é dela. Não é? Elas permitem que você more lá por acaso, né? As minhas gatas têm certeza disso.
Vocês estão falando dessa coisa de família multiespécie, é muito interessante. Eu tenho o hábito eu sou rezadeira. Tenho o hábito de rezar de manhã para minha família, meus irmãos com sua família, cada um com seus grupos familiares. Aí quando eu estou rezando, aí eu peço lá pro irmão tal, esposa, filhos, tal, não sei o quê, e os pets. Os pets deles. Os pets do outro. Do outro. Porque para mim é tudo, a família dele entram os pets. Aquilo. Lá na casa do meu pai tem calopsita, tem cachorro, então peço pelos cachorros, pelas calopsitas, Por todo mundo. por todo mundo, né? Muito interessante isso. Quais os desafios, então, que você acha aí que a gente tem para que se reconheça mesmo essa questão aí da família multiespécie? Além da questão da ruptura, da quebra de paradigma, né, de tudo isso que nós já dissemos, pelo pouco tempo que nós tivemos aqui, são vários institutos jurídicos reconhecendo direitos para além da pessoa humana. Resumidamente, mas bem grosseiramente mesmo, talvez seja o combate à imbecilidade humana. Talvez se nós reconhecêssemos que para além das nossas necessidades, para além das nossas condições enquanto caixinhas de pessoas diferenciadas, cada um com seu jeito, cada um com a sua razão, cada um com a sua motivação, mas em termos de família, de estrutura familiar, a gente tinha que ter o direito de viver o que a gente identifica como digno para nós. E a gente deveria ter isso respeitado, né? E a família multiespécie, a base do reconhecimento dela, não é nada mais, nada menos do que o amor, literalmente. Afeto, é carinho, é cuidado, é cumplicidade. Né? Se talvez a gente tivesse isso, boa parte dos nossos problemas, né? Exatamente. Talvez o amor e o reconhecimento do amor entre pessoas, quer dizer, entre animais, né, de espécimes diferentes, talvez seja a derradeira solução da imbecilidade humana. E isso não deixa de ser uma esperança em meu coração nunca na vida. Pois gente, ficou bonito esse negócio, hein? Nossa Senhora! Não, ela já me convenceu. Não. Aliás, eu nem precisava dela pra me bonito convencer. demais essa fala. Eu tenho cachorro tô desde que eu me apaixonando sinto por gente. Tô apaixonando, mas a nossa conversa tá boa demais. Mas aí a gente pede pra você voltar depois. Eu você volta? volto! Porque a gente tem um tempo, né? E aí o nosso tempo aqui já Esgotou. A gente precisa Que dó. conversar mais sobre isso. Que dó, né? Porque isso vai crescer muito daqui pra frente. Muito. Né? E essa última pergunta, o que é que vislumbra pro futuro, né? Essas discussões. Isso Outras aí. coisas virão, né? Vem muita coisa por aí, né? Vem. Mas aí a gente te agradece demais, porque foi muito bom esse bate-papo. Foi um prazer. Foi Que muito bom que vocês esclarecedor, gostaram. né? E eu acho que é um assunto que interessa cada vez mais a um número maior de pessoas, principalmente as pessoas solitárias, que tem ali uma companhia de um pet, né? E as famílias de uma forma geral com seus pets e tal, né? Hoje eu tenho um amigo que ele tem um santuário onde ele cuida de muitos animais, felinos, pássaros, macacos, chama Abaluzu. É aqui pertinho, é do meu amigo Badicuri. É uma coisa linda de se ver a dedicação dele com os animais lá, sabe? E são os animais, a maioria deles, tidos e havidos aí como não domésticos, né? Mas é um trabalho lindo que é feito lá e tem outros que fazem um trabalho assim também. E eu acho que a gente tem que valorizar tudo que é vida. Isso Tudo o que é vida. É isso aí. Ai, Carol. Também já tô falando Carol. Eu volto, gente! Você volta. Volta. Você Pode volta. me chamar Eu tô que eu volto. íntima. A hora que vocês Tá. precisarem, eu volto. Nós falamos aqui com a doutora Caroline Amorim, que tem muito para passar para a gente sobre essa questão do direito animal.
E a gente vai ficando por aqui te agradecendo muito. Eu por quem ter vindo. agradeço. Eu quem agradeço. Obrigada, viu, chefe? Tá bom, chefe. Tchau, gente. Tchau, Até tchau. semana que vem. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.